Sejam bem-vindos a mais um Tamo Junto Cast, o podcast para você ter uma expansão maior da Bíblia. É isso aí. Acho que é isso, não sei. É Cada bom hora a gente melhorar. inventa um jargão e tal. Isso não importa. O que importa é que você tá aqui para aprender um pouco mais. Inclusive, eu queria lançar a proposta. Se você tem uma ideia de um jargão que você acha que combine com Tamo Junto Cast, Manda pra gente. manda pra gente. A gente vai Aceitamos analisar, sugestões. dependendo, né? Se a sua sugestão for top, você passa a fazer parte. Oh, que Olha. da hora. Show. Pois é. Mas tá. Hoje a gente tem uma história bem da hora pra ver um acontecimento bem interessante. Fora do normal também, né? Das histórias, assim, meio que... Não é meio que fora do normal. Algo simples, mas ao mesmo tempo curioso. É simples e é cheio de lições, né? Tá carregado de coisas, assim, interessantes. Porque a gente se identifica bastante, porque aqui tá falando sobre a história dos discípulos, né? Ah, é verdade. A primeira vez que eles se encontram com Jesus. Isso, e aí dá uma ideia mais ou menos de tipo galera se juntando, de você chamar o cara pro rolê. Aquela apresentação dos personagens, tipo... Também e tal, mas eu vejo muito mais com tipo assim, um monte de cara, tipo, mano, tem que te contar uma parada, velho, aconteceu isso. E a galera se juntando, Sim, tá ligado? aham. Eu acho bem doido isso aí. Mas sem mais demora, a gente vai aqui pra Bíblia. E o que a gente vai ver hoje tá em João, capítulo 1. O verso é o verso 35 em diante, que vai falar sobre os... Até os 51, né? Sim, 25 em... Não, 35 em diante. Ah, ok. Diante. Diante dele. Não, tô zoando. Vamos lá. Então, João... Eu pensei, de hoje em diante. Nossa. Ok. João, 1 João, capítulo 35. Não é 1 João, porque tem... João, capítulo 1, pronto. João, É o João capítulo 1. dos 4 evangelhos. Isso. Capítulo 1, versos 35 ao Pra 51. Ai, tá bom. 35 pra frente. Pra frente, velho. Ai, tá bem. Tá Até o final do capítulo. bem. Entendeu? Pronto. Olha. Então vamos lá. No dia seguinte, João estava ali novamente com os 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Então, pronto. Aqui a gente tem um cenário sendo construído. Sim, João, o Batista. que estava lá pregando, a voz como no deserto. Isso. Como nos filmes. Primo de Jesus, Isso. certo? Ele estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Que eram discípulos de João Batista. De João Batista. Pronto, é isso mesmo. Aí o que ele fez? Quando ele viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiam Jesus. Então meio que tipo assim, os caras olharam e falaram assim, beleza, João, foi top a parceria enquanto a gente estava junto, mas Deixa eu... tô seguindo pra lá. E quando eu olho pra essa parte aqui do texto, eu já acho bem interessante que João Batista, ele tipo, tá nem aí. Ele tá até feliz, assim, isso, vamos, aprendam mais dele. Porque senão ele não teria anunciado, né? Tipo, Ele tava lá pra isso. Então é o cara que sabia qual era a sua missão. Sim, se ele tivesse preocupado com a popularidade, com os seguidores, ele teria falado, ele não teria falado essa frase bem aí. Ele teria falado, teria ficar na dele. Sabe a galera hoje que tipo começa a fazer... quando a gente começou a criar conteúdo, foi um grande risco que a gente correu também. Sim. Porque quando você começa a criar conteúdo bíblico, ou qualquer conteúdo na internet, mas a gente, tipo cristão, criando conteúdo cristão, a gente correu o risco de começar a olhar para as pessoas que faziam conteúdo semelhante ao nosso, como o quê? Concorrentes. Exato. E isso não pode ter. Não é legal, porque no reino de Deus não há um concorrente. Exato. E aí, tipo, a gente teve que trabalhar muito a cabeça ali, de olhar pros caras e não falar assim, não é o nosso concorrente, são nossos parceiros, eles estão pregando a palavra que nem a gente. E ainda mais porque a palavra de Deus, no caso, é como se fosse o pão da vida, a água da vida. Né? Mas a rede social faz isso com a gente, ela quer dividir e tal, sabe, tipo, o cara começa a crescer e aprender a fazer um monte de coisa, começa a pegar popularidade,
Aí, ao invés de ele usar isso para poder potencializar e ajudar mais pessoas que estão fazendo isso para o evangelho alcançar mais pessoas, ele se fecha. Tem um risco muito grande, entende? Sim, sim. Então, tudo por like. Porque eu vou falar, olha meu amigo aqui, segue ele também. Ou o cara tá fazendo um conteúdo igual ao meu, vai lá e acompanha. O que eu corro um risco? Com certeza. Eu corro o risco de perder os meus seguidores, de eles gostarem mais do conteúdo do cara do que do meu. Então existe um medo de você perder a fama, mas no evangelho de Deus, no reino de Deus, essa parada não tem. E João Batista, ele tinha essa parada, mano. Ele olhou, viu os discípulos deles indo para Jesus e ele não ficou triste. Pelo contrário, ele ficou bem feliz, inclusive, né? Exato. E por quê? Porque ele sabia qual que era o propósito dele. Ele sabia que a missão dele era anunciar o Messias. Então, por isso que ele fala, né? Não só aqui em Marcos, mas nos outros evangelhos também ele fala. E tanto é que, voltando um pouquinho mais para trás aqui, que eu estava lendo, né? Um pouco antes, essa vez que ele fala assim, veja o Cordeiro de Deus, é a segunda vez. Porque lá no versículo 29 de João capítulo 1, ele fala que no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo dia ele estava dizendo, galera, veja, é o Filho de Deus, como que vocês não estão vendo? Sim. Olha, gente, Sim, é muito ele. Isso mesmo, é bem doido. Tipo, ele estava tão feliz porque estava se cumprindo e que ele falava todo dia. Então, tipo, no verso 30 ele fala, este é aquele a quem eu me referi. Ele fala, aquele com quem eu estava falando para vocês todos os dias, está aqui agora. Vejam. Quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele reconhece também que o papel dele, ele não é o cara que tem que estar no holofote. Não. A fama, o sucesso tem que vir para Cristo, tem que ir para Ele. E é um sucesso, uma fama diferente, porque Jesus mesmo vai trabalhar de maneira diferente, mas enfim. Só que aí quando a gente olha aqui, tem uma parada que eu acho que é engraçado ficar imaginando. Voltando-se vendo Jesus, que os dois o seguiam, tá no verso 38. Sim, sim. Perguntou-lhe, o que vocês querem? Tipo, eles não chegaram lá e chegaram para Jesus, a gente é discípulo de João, a gente tá aqui e tal, não sei o quê. Eles ficaram, tipo, meio que vergonha. Seguindo Jesus, sabe? Tipo, duas pessoas acompanhando Jesus, anda para um lado, aí vai duas pessoas ali andando, aí anda pro lado, vai mais duas. Eu posso dar um exemplo? Vai. Tipo, não tem você quando vai no Campuri e aí você vê um pastor ou um cantor que você admira muito e aí do nada você esbarra com o teu cantor preferido, com o teu pastor preferido e você fica olhando, espreita, tipo, meio que ali, se tiver oportunidade, eu vou falar com ele. E você fica ali meio que na espreita só. Opa, surgiu a oportunidade, eu vou conversar com ele. Foi assim com os discípulos, imagino. Pra mim já saiu mais uma ideia, tipo, sabe aqueles desenhos animados que você vê que tem um protagonista, ele tá lá sozinho, ele é independente. De repente ele encontra um bichinho. Uhum. E esse bichinho começa a seguir ele. E aí ele olha pro lado, o bichinho para. Aí ele anda, o bichinho anda. Aí ele, tipo, verdade. O que você quer, velho? Ele só quer estar perto. Entende? E Jesus meio que, tipo, tá nessa parada, aí ele olha pra eles assim, tá, o que vocês querem? Ou eu imagino também os dois assim, tipo, não, é você. Podia estar, tipo... Oi, fala Aí com Jesus ele, pensando, mano, vou ter que falar alguma coisa, senão esses caras não vão sair do lugar. Não, é o Messias, cara. Mas fala você é mais corajoso, você não tem mais vergonha. Eu fico imaginando, tipo... E aí ele pergunta, o que vocês querem? Sim. E eles disseram, Rabi, mestre, né? Uhum. Onde você está hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então, tipo, meio que Jesus fala, continua seguindo ele. E eles vão seguindo Jesus, e aí... Acontece algo muito, assim, tipo, acho que eles não esperavam por isso. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então eles viram onde é que o cara tava morando ali, tava dormindo, enfim, e ainda passaram o dia com ele. Tipo, imagina as conversas que ele não deve ter, né? Não tiveram com Jesus naquele dia. Deve ter sido muita coisa doida, interessante. Primeiras conversas. Não dá nem pra imaginar como é que Jesus é quando ele vai falar a primeira vez com uma pessoa.
Porque aqui a gente tem só o que os caras registraram dos grandes eventos e Sim. tal. Mas como é que é Jesus Mas como puxando o foi, será? assunto? Entende? Nossa, Será que tipo de assunto que ele pensa que ele puxou? não sei. Mas aí o texto continua dizendo que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Então, ele era um desses dois caras que estavam seguindo Jesus, André. Uhum. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E ele lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Aqui, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Aqui a gente tem, na verdade, um lapso temporal. Sim. Porque o João está contando a história dos discípulos se reunindo aqui e tal, focado tipo quem chamou quem, Uhum. né? Mas a parada aqui é que existe um tempo muito maior. Tanto é que no verso 43 vai estar dizendo, no dia seguinte. Então, o que foi feito das 4 horas da tarde até de noite do dia anterior? Isso, corta então pro clássico momento que a gente vê. No pôr do sol daquele dia que Simão, que no caso André chamou Pedro, né? No caso, para ir ter com Jesus. O que foi que rolou naquele dia, naquele final de A tarde? gente não vai aprofundar muito, mas é só para vocês entenderem que acontece aqui é que os discípulos, quer dizer, que Pedro, que é conhecido como Simão, André, Tiago e João estão pescando. Estavam pescando? E aí nessa hora que Jesus aparece para Sim. pregar e depois ele pede para eles jogarem a rede pro outro lado. E aí depois João olha e fala, quer dizer, Pedro olha e fala, eu não sou digno de olhar para ti e tal. Aí Jesus chega e fala, não, vem que você vai ser pescador de homens. Aí ele chama Pedro de Cefas, dizendo que ele vai ser importante e Vai tal. ser a pedra, né? Vai ser a pedra. Não, enfim, como muita gente pensa, mas uma hora a gente vai falar melhor sobre isso, mas Sim, o ponto sim. é que ele chama ali. Só que sabe o que é o doido? É tipo, o André, ele chama o irmão. Então ele chega e não fica pra ele. Ele tá tão animado ali, fala, caraca, velho, mano. Eu fico até imaginando, tipo, como é que ele deve ter pensado. Cara, eu tenho que falar pro Simão. O Simão não vai nem acreditar. Bora lá, pra você pegar e bugar tua mente, como a gente tá aqui. O evento, bora rapidinho ali, aonde é que fala? É em Lucas ou é Marcos? Que fala do momento desse lapso temporal. Não, esse lapso temporal você vai encontrar em Lucas, em Marcos, em Mateus. Mas você pode ir lá em Marcos 1, 16, 20. Acho que lá tá bom. Marcos 1, 16, 20, né? Isso. E é doido porque esse é aquele momento de que tipo ele vai compartilhar. Olha, eu achei o Messias e tal. E aí Jesus aparece na hora, tá pregando. Aí tem toda aquela cena que a gente já viu no The Chosen, que é incrível, fantástico. Só que a gente não vai focar nessa parte da história porque não é isso a não ideia. É isso. Mas se você quiser acompanhar, tá ali em Marcos 1, 16, né? Que andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André laçando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu em um barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Tá, mas se o Simão e o Pedro estavam seguindo Jesus, então como que eles chegaram e pararam aqui? Simão e Pedro é a mesma pessoa. Não, quer dizer, o André e o Pedro. Eles meio que eles saíram na louca perseguindo Jesus, mas como que foi essa questão? Eles lembraram, depois que teve com Jesus, eles foram lavar as redes, assim. É isso que fica o lapso temporal, uma lacuna, assim, tipo... Não tem lacuna nenhuma. Aí passou o dia seguinte e corta para outras pessoas sendo impactadas. Porque no dia seguinte, Jesus decidiu partir da Galileia quando encontrou Filipe. Ah, ok. Aí é outra pessoa já. Outra pessoa. Então, aqui tá mostrando que o André chamou o Simão. Falou pro Simão. Mas na hora que ele falou pro Simão, depois Jesus chegou
e chamou também o Simão. E junto com o Simão estavam os sócios de Simão, que era o João e o Tiago. Aí ele falou pro João e Tiago também seguir. E aí, dali pra frente, tem 4 pessoas seguindo Jesus. Aí, no caminho, no dia seguinte, ele encontra também O Filipe. Filipe. E ele só diz, siga-me. E Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Então, eles eram meio que da mesma galera ali, sabe? Ah, meio que era do mesmo... Mas acho que Filipe não se conhecia. Ou fazia Não sei parte. se eles Não se conheciam, sabemos, não. mas era da mesma cidade ali, da mesma localidade, vamos supor assim. E aí, o Filipe, ele vai encontrar com o Natanael e ele vai dizer, achamos aquele sobre quem os profetas também escreveram. Sobre quem E Moisés escreveu Moisés na lei. escreveu na lei e quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Então, o Filipe vai fazer a mesma coisa que o André. O João, ele foi e passou a seguir Jesus. Parece que sem recusas, né? Ele Sim. não se achava digno, mas Jesus falou, ele insistiu, ele foi. Já quando chega no Filipe, que vai chamar o O Natanael... Simão que não achava digno. É, Pronto. O João e o Tiago só deixaram o só pai e foram. foram embora. Falou aí, pai, valeu pela parceria de anos, então É. eu tô indo com Jesus. Deixou o pai e vazou. Só que acho que o legal disso, só um parênteses aqui, que acho que o Zebedeu também nem se importou, né? Tipo, Oxi, quem não queria imagina que o filho seguisse o o Messias? seguisse o Messias, então, Vai. né? Vai, meu filho, vai. Tanto é que mais adiante tem um verso que fala que a mãe do Tiago e João, ele apoiavam, né, o ministério de Jesus. Sim, e vai ter treta, tudo por causa disso. É. Só que a parada aqui é que o Filipe ele vai chegar pro Natanael e vai falar, e a postura de Natanael vai ser um pouco diferente. É, porque o João, ele vai... O João... O Filipe. Filipe. Nossa, eu tô confundindo todos os discípulos, meu. Fogo. Olha lá. O Filipe, ele vai na empolgação também, como foi o André, né? Sim. E aí ele chega assim, e meio que o Natanael parece que joga um balde de água fria na animação de Filipe. É, tipo, ele chega, cara, mano, Mano, nem te conto, cara. Achamos o Messias, achamos. meu. Tava lá perdido, a gente encontrou. Enfim, eu vi o Messias, a gente achou, ele tá aqui e tal, como tá na lei de Moisés e parará. Tudo na piriri. empolgação, naquele ânimo. Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí o Natanael... então, pera lá. Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de lá? Aqui a gente já vê um preconceito. Menino, ele jogou, não foi um balde de água fria, não. Ele acabou com a motivação zero do pobre do Felipe. Mas é bem doido parar pra analisar isso, né? Porque, tipo, o ser humano é muito isso. É. Às vezes a gente tá lá, tipo, sei lá, você conta pra alguém uma coisa que você descobriu, ou que alguém te fala uma coisa muito legal, E só você- que essa pessoa vem de um lugar duvidoso. Aí tu chega e fala, mas foi dali que você viu a mensagem? Então não vou dar muita moral, não. Tipo, sabe quando alguém chega e fala, olha, eu ouvi uma mensagem, ela mudou minha vida, não sei o que. Tá, quem falou essa mensagem? Foi... Mano, eu vou ter que lacrar um pouquinho aqui pra poder ficar claro. Tá muito em alta hoje o pessoal zoar com ele. Então eu vou ter que Ok. colocar. Ai. Eu vi uma mensagem e tal, o cara foi incrível, mudou minha vida. Quem foi? Pablo Marçal. Nossa. Ah, não, cara. Pablo Marçal, fala sério. Tanta gente, não sei o que e tal. Entende? Tipo, alguém que já tem uma conotação negativa. Uhum. Embora possa falar coisas boas, mas tem uma conotação negativa. E pra o Natanael é como se fosse tipo assim, cara, Nazaré. Nazaré, tipo... Enfim. É como viesse de um lugar assim meio que... o mais interior do interior que você... Não, se bem que Nazaré era uma cidade que as pessoas não eram assim tão boas, né? Para começo de Não, conversa. Nazaré não era uma cidade benquista, não era uma cidade ela era famosa por ser uma cidade ruim. A frase que ele usa mesmo, falando assim, pode vir algo bom de Nazaré, era uma frase comum. Eles Entendi. acreditavam que não tinha nada Nada de bom de lá. bom em Nazaré. Então é aquele lugar que não pode vir alguma coisa boa dessa pessoa. Se A ela veio de procedência lá. duvidosa. Entende? resumindo. Tipo, não sei e tal. Procedência duvidosa. Sabe? Tipo... E a gente tem muito isso às vezes. Às vezes alguém tem uma mensagem boa,
mas por conta da procedência dela, a gente descarta totalmente a mensagem. Sim. E a gente tem que ser muito, como eu posso dizer, tem que ser bem crítico nesse ponto, ao ponto de você ser sincero com você mesmo, de tipo pensar, será que o que ele falou realmente não tem sentido? Porque às vezes tem, às vezes pessoas ruins falam coisas boas. Esse é um ponto interessante. Pessoas ruins falam coisas importantes às vezes. Uhum. Mas aqui no caso não era uma pessoa ruim, mas ela vinha de uma procedência ruim. E de propósito. Porque Jesus, ele vem de um meio escandaloso. Isso é verdade. Olha só, ele é o filho bastardo do seu pai, da mulher que teve que engravidou do Espírito Santo. Então muita gente conheceu ele como tipo, ele é o filho daquela mulher lá, né? Entende? Ele é muita gente olhava para José, ele é o corno da história. Então, não é, você acha que todo mundo acreditava, sim, foi o Espírito Santo. É como se falar, foi o Boto. Não, e também engravidou do Boto. Até, tipo, e ali até na província ali da cidade vizinha, nossa, sim, o filho de José se autoproclama Messias. Meio que, João falou que o Messias é o filho do José. Até parece, tipo, nossa, até parece que um filho do carpinteiro vai ser o Messias. Então Jesus, ele vem virou desse uma meio chacota. escandaloso todo. Tem todo piada. um contexto, a pior cidade, o nascimento... Totalmente estranho. Ele não é um rei como as pessoas esperavam. E conhecido como o filho bastardo de José. Porque quem ia acreditar que veio do Espírito Santo? E não tinha exame de DNA naquela época pra... E aí, por isso que a resposta do Felipe é muito boa, cara. Porque o Felipe olha e fala, venha e veja. Tipo, eu não vou ficar tentando te convencer, não. Mano, vem e veja. Só vem e vê. Vê com seus olhos. Se você achar que sim, beleza. Se você achar que não deve seguir, pronto. E aí que tá a parada principal pra hoje em todas as coisas. Ele deixou Natanael escolher. Que às vezes a gente quer mostrar Jesus pras pessoas, mas a gente quer descer Jesus pela goela abaixo da pessoa. Sim. E meio que, não, porque você tem que aceitar, porque Jesus é a única saída, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e tal, não sei o que. E meio que vai empurrando de goela abaixo. Às vezes a pessoa tem os seus próprios questionamentos, como, por exemplo, tipo, situações da vida dela mesmo, que ela se questiona. Sim. E, tipo, ela, pra ela pegar e ter um encontro com Jesus, ela se questiona em vários aspectos da vida. Até, inclusive, tem uma trajetória. Eu não sei se você já ouviu algum testemunho de muitas pessoas que procuram ter um encontro de Jesus de diversas maneiras, mas quando tem também é aquele encontro que fica permanente até a morte. Entende? É uma parada muito louca. Tipo, cada um o processo. tem sua experiência. Tem sua experiência, o seu encontro. E às vezes a gente quer antecipar o encontro da pessoa. Às vezes o fato de eu ir apresentar para uma pessoa Jesus não é errado. Não é. Faz parte do processo. Só que o fato de eu querer forçar aquela pessoa, porque eu apresentei de que é na minha vez que ela vai conseguir tomar a decisão, é que é o errado. Ou você espera que ela fique empolgada como você, tipo... Sim. Tem a mesma reação que você. E eu fico imaginando como é que não deve ter sido, tipo, pro Natanael. Ele olhou e falou assim, tá, vamos lá ver, vai. Ok. Vamos, vai. Só porque eu sou seu amigo, viu? Aí no verso 47 fala... Calma. Porque aqui, pra mim, tá um dos pontos importantes. Sim. Não cabe falei. ao alguém que não viu como as coisas são, julgar se é bom ou não. Ela precisa ver com seus olhos e tomar a sua decisão. E não ir pela opinião dos outros. O que Natanael está fazendo aqui é indo pela opinião do senso comum. O senso comum era, pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Pode, veio o Messias. Toma. Simplesmente assim. Toma. Por quê? Porque existem muitas coisas no nosso dia a dia que acontecem e as pessoas assim, não, porque isso não é certo, mas a pessoa nem foi ver como é que é. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem claro. Quando eu fiz a faculdade de teologia,
a gente tem que visitar, no meio da faculdade, tem uma aula que é de religião, que fala sobre as religiões de todos os mundos. Então a gente estuda a religião de vários aspectos ali, para conhecer um pouco de cada religião, porque, claro, a gente vai lidar com vários tipos de pessoas, né? Claro. E nessa matéria a gente tem que visitar 2 igrejas. Uhum. Uma igreja cristã e uma não cristã. Sim. E aí, eu fui na Bola de Neve. E deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa que a gente tinha que aprender com eles, velho. Porque é muito bom, em muitos aspectos. Eu não fui, né, com ele. É muito Eu fui doido. com os amigos da faculdade. E aí, por que eu tô falando isso? Porque hoje existem diversos tipos de igrejas, e as pessoas às vezes falam, a igreja da parede preta. E como se fosse tipo, a igreja da parede preta é isso aqui. Tem até meme, o pessoal faz tipo no TikTok e tal, quando é tal igreja é assim, não sei o que, meio que generalizando, sabe? Sim, sim. Cria É um na estereotipo, um estereotipo. Você estereotipa, mas é na zoeira, mas acaba criando estereótipo. E a Sim, mesma sim. coisa aqui. Só que a real é que se você for em muitos desses locais e ver, você vai aprender muita coisa. Vai. Aprende, né? Então, não vá pelo que os outros estão falando. Vai você e vê. Uhum. Assim como eu já fui pastor de uma comunidade, que é o Encontro Vida, por exemplo, que muita gente fala mal, mas eu fui lá, pastor, e foi o lugar que eu mais vi ministérios sendo desenvolvidos, Sim. através dos dons, que é um dos pontos principais para que você possa crescer espiritualmente. Não, e é uma das igrejas que mais serve a comunidade também, né? É o Visite Cantando, Amigos da Sopa, Amigos não sei do Sim. que, e uma porrada de coisa. E mais PGs funcionando. Porque eles estavam menos preocupados em olhar para como é a estrutura e não sei o que pode isso, não pode aquilo, e mais preocupados em como ser Jesus pro próximo. É, exatamente. E também foi nesse mesmo tipo de igreja que a gente está falando que é estereotipado dentro da nossa igreja mesmo, né? Nesse tipo de comunidade, foi o primeiro acampamento que eu vi jovens. Eu vivi para ver jovens conversando sobre Bíblia 3 horas da manhã no acampamento. E Sim. eu levantei, olha, brava, Eu mas lembro até brava hoje. mesmo. Eu falei, como assim, Cal? Meu marido, como pastor de jovens, permitindo... Gente, sério, eu falei isso pra Deus. Você como pegou o assim? estereótipo do jovem que tava até 3 da manhã falando besteira, né? Exatamente. Natanael. E eu falei, e Cal lá conversando com eles, fazendo Eu fui dar algazarra. bronca neles, Não, neles. e eu fui dar bronca e eu saí do quarto. Pera ainda que eu vou lá ver. Eu fui pra dar bronca, pra chamar Cal pro lado e falar: Cal, tá na hora de dormir, manda essa galera dormir, pelo amor de Deus, cara. Poxa vida, você como pastor tem que dar o exemplo. Menino, quando eu cheguei lá, Tapa na cara. eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Aí, tipo, o pessoal tava tendo uma... Tipo, sério. Literalmente era uma vigília, mano. Sim, eu senti o Espírito Santo ali, cara, no meio da galera toda. Pra E você a galera- entender um pouco o contexto, pra gente poder, A galera se emocionando, tava chorando ali. como é que fala, resumir essa história aí que a senhora tá contando, eu fui lá dar bronca nos meninos, tudo, porque era acampamento, já tava tarde, eles não tinham ido dormir ainda, e tava ouvindo conversa. Aí eu fui lá ver o que eles Na estavam beira fazendo. da piscina. A gente Isso. achando que eles estavam tomando banho de piscina ainda. Aí quando cheguei lá, eles estavam Sentados. confessando seus pecados e falando falando da Bíblia. sobre a volta de Jesus e tal. E nisso, para encurtar a história, um dos meninos resolveu falar que estava tendo dificuldade com drogas e tal e pediu ajuda. E, mano, foi uma vigília. Foi uma vigília, Foi uma velho. vigília. E ali a gente pode ver a união dos meninos, né? Não só dos meninos, dos jovens ali, para ajudar o colega que confessou publicamente seu pecado. O ato de coragem que ele teve. Exato. Então tudo isso só para você entender o que? Não adianta, às vezes, você vai ter conceitos, pré-conceitos formados na sua cabeça sobre algumas coisas. Mas a Bíblia é clara. Vai e veja. Foi o que aconteceu com Natanael aqui, em síntese. Mas a história ela não para aqui. Se Natanael tivesse sido orgulhoso e não tivesse ido ver, ele teria perdido uma das maiores experiências da vida dele. Verdade. E às vezes se você não vencer o orgulho e não for ver para saber o que realmente é, tem coisa que a gente não precisa ver para saber se realmente é ruim ou não.
Sim, que a gente Não já precisa- sabe eu que é não preciso ir ruim. no carnaval para saber que não é um ambiente cristão. Claro. Claro, né? Estamos aí, Não. beleza? Não é disso que eu tô falando. Eu não preciso ir na balada para saber que não dá. Para nem Sim. falar de Jesus lá. A não ser que você vá no final da balada dar aguinha pro pessoal e falar que Jesus é a água da vida. Pronto. Ou cuidar de quem tá vomitando pelo caminho. Né? Levar, tipo, entra aí no meu carro que eu vou te levar pra casa pra você chegar são e salvo na sua casa. Ok, existem maneiras, mas eu não preciso ir na balada para saber que lá não é um ambiente. Exatamente. Agora tem outras coisas que é só preconceito. E esses Exatamente. preconceitos, eles te impedem de ter experiências incríveis. E é isso que, graças a Deus, Natanael, ele pelo menos se permitiu. Ele falou, mano, eu vou. Tá bom, Tá, bora vou dar ver. uma chance. Vou dar Vou aquele... dar uma chance. Como é que fala? O benefício da Da dúvida. dúvida. Uhum. Eu não sei quanto tempo demorou pra ele ir lá, pra ele chegar. Eu não sei se ele demorou pra se arrumar. Eu não sei se teve conversa entre eles. Ele falou assim, ai, mano, vamos logo. Eu assim, não, eu vou, calma, eu tô indo. A Nazaré, eu não sei se ele não repetiu, pô, Nazaré, cara. Mas eu sei que ele foi. E quando ele Enfim, foi, quando chegou lá no verso 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Tipo, o cara tinha zoado Jesus antes de conhecer. Um pouco antes, e Jesus vem com uma dessa, tipo, meio que deu nos dedos do Jesus Natanael, né? quebra ele aqui, né? Jesus quebra ele aqui porque, Deu nos dedos dele. tipo... Que não é falsidade. Mas se for parar pra analisar, É porque ele realmente adentra dentro do coração do Natanael. Aham. Apesar de o Natanael ter os seus preconceitos, ele era uma pessoa boa. Ele estava zelando Sim. por fazer o que era o certo. claro. Mas ali, se for parar pra analisar, simplesmente ele externou uma dúvida que realmente ele tinha. Né? Sim. Porque se ele tava também aí ligadaço pra saber quando que o Messias iria vir, e do nada vem os caras e falam que pô, o Messias veio de Nazaré. Meio que. Cara, aí você abriu uma outra... Nossa, você tem que falar isso, mano. Você abriu uma outra parada muito doida. Tá ligado que aqui a gente tá falando sobre dúvida, né? Sim. Jesus não chegou pra Natanael e falou, pô, mano, duvidou de mim? Poxa, você não aprendeu que não pode duvidar não das coisas? Ele deu espaço pro cara pra Jesus questionar. respeita que o cara duvide. E não é Sim. só aqui. Várias vezes na Bíblia, personagens vão duvidar de Deus. Vai chegar lá, tipo, Abraão, Deus vai chegar para Abraão e falar assim, Abraão, você vai ser pai. O que Abraão fala? Duvido. Sara até riu. Sara riu. O pai de João, você vai ter um filho. Ficou mudo. mudo. Deus respeita que você duvide Questione. dele, que você questione. Exatamente. E ele consegue enxergar além disso. Porque Ele não só você, vê pelo o menos, exterior, ele vê o coração. não é só isso, você é sincero. Uhum, por quê? Ele vê o coração. O que se Você passa. não tá, tipo, ele poderia chegar lá e fazer, tipo, sei lá, como uma galera faz às vezes, que vai só na onda, sabe? Sim, sim. Pessoal, tipo, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Tem muita gente hoje que nem sabe por que faz o que faz. Ah, por que você veste essa roupa? Ah, sei lá, porque as pessoas vestem. Ah, por que você ouve essa música? Ah, sei lá, porque as pessoas ouvem. Ah, enfim. Tudo porque ele alguém é faz. sincero. Ele é sincero, ele fala, duvido que seja. Mas vou dar o benefício da dúvida. E Jesus chega e fala, tem alguém aqui que é verdadeiro. Porque ele realmente mesmo. Ele tá não- sendo verdadeiro. Ele tá sendo Ele verdadeiro. poderia chegar lá e falar assim, você que é o Messias tal, e fingir que tava feliz pra ver o que Jesus faria. Podia. Poderia. Mas vamos sacar se esse cara é ou não. Mas não, ele chega lá, tipo, na boa. Ou ter ido por interesse também, falado, é o Messias mesmo, então eu vou estar junto com ele. E aí ele fala, da onde você me conhece? Foi sincero. Aqui mostra a sinceridade, o que a gente acabou de falar. De onde você me conhece? Aí Ele, Jesus- ele fica curioso, né? Sim. Aí Jesus respondeu, eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Jesus quebra ele de novo. Ele falou assim, olha, antes do Felipe ir lá te chamar, quando você tava lá na figueira, corta pra figueira, sei lá, o Felipe te chamou na tua casa. Não sei. Na figueira que não foi. Aí eu vi você lá, Debaixo da figueira, antes do Filipe te chamar. enquanto você meditava a respeito do Messias e essas coisas assim. Então Natanael declarou, Mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Ele estava disposto a experimentar. E quando ele percebeu, ele não colocou resistência.
Não. Ele aceitou. E sabe o que é o mais fato curioso? Por que ele aceitou e comprou tipo, ele poderia ter falado assim, alguém deve ter falado pra você, né, que eu tava debaixo da figueira. Não, é porque um pouco antes disso acontecer, do Felipe lá chamar pra ir ter com Jesus, ele estava pedindo para Deus, né, porque eu entendi aqui do texto, que ele estava pedindo para Deus para mostrar o Messias para ele, que ele estava meditando, tipo, ele estava meditando mesmo. E então, ele estava meditando. E quando Jesus fala isso para ele, ele fala, meu, é você mesmo, é o Filho de Deus, mestre, tu és o Filho, tu és o Rei de Israel. Não, que bom que eu te encontrei. Entende? Tipo, meio que E Jesus mesmo fala, nossa, você crê porque eu disse que viu debaixo da figueira? E você, tipo, você crê? Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Só isso, só porque eu disse isso você crê. Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou, digo-lhes a verdade. Aí vem o spoiler que Jesus deu a ele. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ponto. Então assim, cara, aqui a gente então vê que Natanael também não precisou de muito. Uhum. Tá certo, que também é extraordinário, né? Imagina o cara chegar lá e falar, eu vi você, eu sei o que você estava pensando, eu sei onde é que você estava antes disso acontecer e tal. Isso realmente é muito extraordinário. Mas tem Total. gente que fala, não. Assim como tem coisas extraordinárias que já aconteceram na Bíblia. Por exemplo, Gideão. Gideão fala, eu vou deixar o algodão na eira, se ele amanhecer seco e em volta com água, você respondeu. Aí acontece exatamente, o Gideão fala, ok, Senhor, entendi a lição, bora resolver aqui, vou te obedecer fielmente. Não, Senhor, vamos fazer mais um teste aqui, só para tirar dúvida. Primeiro, só o fato de Deus estar falando com ele já era um baita de um sinal, né? Não sei se essa voz é de Deus, mas não, o Natanael, ele não foi também tão, não acredito, cético, demais. Não, porque ele já estava meditando na vinda do Messias. Ele já estudava as profecias sobre o Messias que já estava por vir. Então, ele também estava ansioso para a vinda do Messias. Ele também estava aguardando. E os amigos dele também não eram loucos, né? Ele conhecia os caras. Com certeza. Ele sabia dos brothers dele. Ele conhecia os brothers dele. Os brothers não iam brincar com isso. Não ia colocar ele numa furada e tal. E outra, que os brothers também estavam aguardando por isso. Quem não estava aguardando o Messias? Imagina, 400 anos sem profeta. O cenário, que no caso, que é antes de Jesus iniciar o ministério, 400 anos sem profeta. E também, tipo, e sem contar a situação complicada que estava acontecendo naquela época. O jugo dos romanos, enfim. Tava tendo uma complicação total. Então, eles sabiam que o Messias vindo, algo bom iria acontecer. Mas é o louco parar para analisar de que, basicamente, boa parte desses discípulos passaram a ser seguidores de Jesus porque alguém que era amigo deles convidou eles. Uhum. Aqui, bem claro, o discipulado. Tipo, vamos andar junto, cara. Vamos andar. Vamos lá conhecer Jesus. Então, será que hoje a gente apresenta Jesus da maneira como eles apresentaram? Será que as pessoas que são nossos amigos, quando a gente descobre uma coisa incrível na palavra de Deus, ou a gente passa por uma experiência incrível de Jesus, a gente compartilha? Verdade. Uma experiência bem louca. Tem gente aqui que vai querer forçar e vai falar assim, você fala de Jesus pro seu amigo que tá fora da igreja. Gente, essas pessoas não eram de fora da igreja. Não. Elas eram de dentro. Isso aqui não é sobre um texto, embora vamos usar isso para aplicar. Mas eu não concordo. Para mim é um texto fora do contexto isso. Sim. Vamos usar isso para aplicar, para falar de que eles chamaram os amigos até Jesus, você também deve chamar seus amigos até Jesus. As pessoas eu tô falando de galera que conhece Cristo. Que se diz que conhece, que espera a volta de Jesus, né? Galera que conhece Cristo, galera que é da sua fé, você compartilha as coisas incríveis que você aprende na Bíblia. Aprende sobre Jesus com elas. Yeah. Porque é essa parada aqui que move, que vai fazer as coisas acontecer. Eu lembro quando eu estava estudando a primeira vez sobre o reino de Deus. Sim. Aí eu estava estudando sobre o reino e eu contei pro Vinícius e pro Pacífico. Uhum. E daí eu comecei a explicar para eles o que eu estava aprendendo e eles começaram a estudar também. Aí a gente se juntava para poder compartilhar o que estava sacando do reino. Depois, quando viu, a gente começou um podcast explicando algumas coisas do que a gente estava sacando com o reino. Depois veio o Everton,
que nem era adolescente, era o mais velho entre nós ali, e a gente tava lendo a Bíblia todo mundo junto. E a gente se reunia todo sábado para almoçar juntos e para falar sobre o que a gente estava sabendo, descobria sobre os evangelhos. Então, é Foi disso que eu tô falando. Essa questão de você poder compartilhar e jogar e falar, isso é sensacional. Então, e os almoços de sábado ficaram cada vez mais interessantes. Por quê? Porque a gente colocava a palavra de Deus como o centro do almoço. Então, fica aí o convite para você refletir diversas coisas, né? A gente pode resumir aqui sobre o fato de você levar para as pessoas que você tem por perto o evangelho, beleza? Podemos colocar aqui principalmente sobre compartilhar as alegrias do que você aprende no seu universo, novas, né? Do reino de espiritual. Deus. E a gente também pode colocar aqui sobre o fato de você não ter preconceito e você pelo menos se propor a ver antes de tirar suas conclusões. E muitas vezes entender de que isso é um processo que pode te ajudar a ter uma experiência incrível, assim como o Natanael teve. Isso é verdade, porque às vezes o fato da gente parar para ficar preso só nas dúvidas e não ir atrás para ver de fato mesmo, tira a gente de ter experiências assim que não consegue imaginar. Sim, inimagináveis. Cara, então é isso. A gente fica por aqui. Esse foi mais um Tamo Junto Cast. Espero que vocês tenham sacado as paradas que a gente conseguiu parar aqui, trocar ideia, conversar. E o código vai ser? Figueira. Pronto, tá fácil. Tá safe. Figueira. Você vai escrever Figueira no final aí desse podcast, nas mensagens, e estará passando a fazer parte de um sorteio. No meio do mês não. No meio do ano, a gente vai fazer um sorteio sobre todas as pessoas que participaram do nosso podcast e escreveram a senha no final. E aí deles será o vencedor de um brinde aí, um prêmio. Tá bom? Deus abençoe vocês, a gente fica por aqui. E não se esqueça, tamo junto no céu. Peraí, não se esquece. Só você falou, não se esquece. Não se esqueçam. Tamo junto no céu. Valeu. É nóis.